Bem-vindos ao melhor resumo de suspense psicológico de todos os tempos, onde a realidade é totalmente opcional e todo mundo precisa de terapia. Assistam a um detetive de primeira linha tropeçar em uma reviravolta tão gloriosamente insana que praticamente implora por um vídeo de final explicado. Fiquem confortáveis, peguem seus chapéus de papel alumínio e preparem-se para uma aula prática sobre escolhas de vida catastróficas. O U.S. Marshal Terry Daniels doa violentamente seu almoço para a privada de uma balsa enquanto segue para um hospício super sinistro. Bela entrada triunfal, hein? Ted conhece seu novo parceiro Chuck e imediatamente descarrega todo o seu trauma sobre a falecida esposa com um flashback trágico. Bela forma de quebrar o gelo, amigão. Ted esclarece na defensiva que foi a fumaça que levou sua esposa, não o fogo. Eles chegam a uma ilha que é literalmente para criminosos insanos. Parece um resort 5 estrelas. A balsa atraca em um penhasco rochoso sinistro bem na hora em que uma tempestade começa a chegar. O comitê de recepção é composto por guardas armados até os dentes. Eles dão um rolê passando por prédios assustadores de tijolos vermelhos e um cemitério. Os guardas estão suando frio, provando que esse lugar é basicamente uma fábrica de estresse. Eles passam por uma cerca altamente eletrificada. O diretor da prisão os recebe calorosamente, exigindo obediência absoluta e sem questionamentos ao protocolo. Ward C é um forte antigo da Guerra Civil, reservado para os piores VIPs. Naturalmente, os guardas forçam nossos heróicos Marshals a entregar suas armas totalmente necessárias. Ted entrega sua arma com zero entusiasmo. Um paciente que estava cuidando do jardim dá a ele um sorriso completamente insano e um aceno, consolidando aquela vibe de filme de terror. Descobrimos que essa instalação abriga exclusivamente os seres humanos mais avariados que existem. Outra dama encantadora manda eles calarem a boca enquanto exibe sua cárie espetacular. Finalmente, eles encontram o chefão, o Dr. Cawley, que casualmente se gaba de que grandes agências de inteligência imploram pela sua sabedoria psiquiátrica. A gente ama um rei humilde. O médico se gaba de tratar os pacientes com calma, em vez de usar aqueles métodos medievais de fritar o cérebro. Ted manda na lata que esses criminosos violentos não merecem esse tratamento de spa. Resumo da trama. Uma detenta chamada Rachel afogou seus 3 filhos e os arrumou na mesa de jantar. De alguma forma, ela evaporou de uma sala trancada. Uma energia Houdini total. Rachel acredita genuinamente que o hospício é sua casa particular e que os funcionários são seus entregadores de leite. Cawley admite que ela desapareceu como um fantasma através de paredes sólidas. Investigando sua cela vazia, Ted brinca de Sherlock e encontra um bilhete super enigmático escondido debaixo das tábuas do chão. Está escrito: The Law of Four. Who is 67? O médico descarta o bilhete como rabiscos aleatórios. Mas Ted insiste que o paciente que escapou é um brilhante mestre dos quebra-cabeças. A clássica mania de complicar tudo. Ted exige agressivamente as fichas dos funcionários. O médico o corta com uma negativa educada, porém firme. A equipe de busca penteia o litoral impiedoso. Eles analisam penhascos cobertos por hera venenosa. Ted declara com confiança que uma mulher descalça não sobreviveria a essa salada agressiva. Então, eles avistam um farol sinistro ali perto. Ted interroga um enfermeiro que basicamente confessa ter feito uma pausa para ir ao banheiro no momento mais inoportuno possível. A segurança dessa ilha é de primeira, realmente. Acontece que o médico principal da Rachel tirou férias logo depois da fuga impossível dela. Nada suspeito. Imagina só, um furacão gigante acabou com as linhas telefônicas, deixando nossos heróis oficialmente presos na Crazy Island. O Dr. Cawley convida eles para uns charutos na mansão dele. Dentro da mansão ridiculamente chique da Guerra Civil, Ted alucina sobre um campo de concentração congelado. Apenas uma terça-feira comum para o cérebro dele. Eles conhecem o Dr. Naehring, um psiquiatra alemão que diagnostica Ted na hora como um homem violento. Ted não recebe nada bem esse diagnóstico. Naehring detona os Marshals por seus mecanismos de defesa violentos. Ted se desliga e entra em um flashback intenso de um oficial da SS sangrando no chão. No flashback, Ted observa friamente o guarda da SS morrendo, falhando em alcançar sua arma e o deixa sofrer. O nível de empatia está lá no subsolo. Voltando à realidade,
Ted acusa um médico alemão de ser bem suspeito. O hospital oficialmente se recusa a entregar aquelas fichas confidenciais bombásticas. Ted fez um chilique daqueles, ameaçou ligar para J. Edgar Hoover e simplesmente abandonou a investigação no meio. Eles saíram batendo o pé na chuva torrencial. Chuck pergunta por que eles estão caindo fora. Ted admite que estava só blefando para assustar a gerência e fazer eles abrirem o bico. Jogada de mestre. Ted dorme e alucina com sua falecida esposa Dolores, que lhe oferece um drink e casualmente menciona que Rachel ainda está na ilha. Dream Dolores vira cinzas literalmente e se desfaz nos braços dele. Ted acorda com o teto vazando e um furacão de puro caos. Ted exige entrevistar os pacientes. Collie reclama dos bons e velhos tempos das lobotomias com picador de gelo em comparação com a nova era de distribuir pílulas como se fossem balas. Cowley se refere a Rachel no passado. Ted, o fiscal da gramática, nota o deslize na hora. Eles entrevistam Peter Breen, um sujeito charmoso que arrancou o rosto de uma enfermeira a dentadas. Peter sugere, todo animado, que eles deveriam simplesmente mandar todo mundo dormir com gás. Ted provoca Peter de propósito arranhando o lápis de forma agressiva. Peter perde a cabeça completamente e precisa ser arrastado pelos enfermeiros. A próxima é a Mrs. Kearns, uma senhora super educada que deu um bilhete só de ida para o além ao marido infiel. Sinceramente, ela parece a pessoa mais sensata de todo o bairro. Quando Chuck olha para o outro lado, a moça do machado escreve agressivamente uma mensagem secreta no bloco de notas do Ted, supernatural e nada suspeito. Ted pergunta se ela conhece um cara chamado Andrew Laedes. Ela entra em pânico na hora, cai no choro e sai do quarto pisando fundo. Ted finalmente confessa para Chuck. Andrew Laedes é aquele incendiário terrivelmente marcado que queimou seu apartamento e mandou sua esposa tirar uma soneca permanente. Laedes foi transferido para essa ilha e desapareceu sem deixar vestígios. Ted está convencido de que eles o estão escondendo no assustador Ward C. O bilhete secreto da mulher do machado dizia literalmente Corran. A tempestade fica tão violenta que uma árvore quase os esmaga, forçando-os a entrar em um mausoléu assustador. Ted solta uma bomba. Ele não está ali para se vingar de Laedes. Ele tem um flashback dos horrores sombrios que viu ao libertar Dachau. Mais traumas de Dachau. Ted vê montanhas de vítimas congeladas, incluindo uma mulher e uma menininha. O dano emocional é permanente. Descobrimos que o esquadrão do Ted enfileirou os guardas da SS que tinham se rendido e deu cabo de todos eles. Ted admite que está totalmente farto de toda essa matança. Ted revela sua grande teoria da conspiração. Um ex-paciente contou a ele que o governo está usando este hospício para experimentos ilegais de controle mental. O plano mestre do Ted é encontrar provas e entregar o ouro sobre toda a operação. O Chuck começa a fazer perguntas logísticas que deixam todo mundo sem graça. Chuck manda a real. E se o governo tiver forjado essa fuga inteira só para atrair o Ted para uma armadilha? O nível de paranoia está lá no topo. Os guardas os encontram escondidos no mausoléu. Os Marshals percebem que estão oficial e irremediavelmente presos nesta ilha. De volta ao interior, os médicos discutem se devem amarrar os pacientes para que eles não acabem se afogando. O furacão está fritando a rede elétrica inteira. Ted interrompe para exibir suas habilidades matemáticas, apontando que 24 mais 42 dá exatamente 66 pacientes. Ted pergunta agressivamente quem é o Patient 67. Mas eis que surge uma reviravolta. Os médicos anunciam que, magicamente, encontraram a Rachel fugitiva. Eles entrevistam a Rachel encontrada. Ela finge casualmente ser apenas uma dona de casa normal, preparando o café da manhã, completamente alheia à realidade. Rachel dá em cima de Ted com toda a força, deixando o coitado super confuso porque ela acha que ele é o falecido marido dela. Ted fica visivelmente perturbado, mas entra no jogo de um jeito bem sem jeito. De repente ela surta, gritando que o marido dela morreu e empurrando Ted com tudo. Os enfermeiros precisam intervir para acabar com essa confusão toda. O encontro presenteou Ted com uma enxaqueca daquelas, capaz de deixar qualquer um cego. Chuck praticamente o forçou a engolir umas pílulas de hospital para lá de suspeitas. Chapado de remédios misteriosos, Ted é arrastado para a cama enquanto encara o diretor do presídio com um olhar para lá de sinistro. Ele apaga na hora. Ted alucina que o diretor está passeando pelo campo de concentração de terno.
O campo está chovendo papelada de escritório, porque, por que não? No pesadelo, a garota morta e congelada implora para Ted salvá-la. A culpa que ele sente é simplesmente monumental. Ted sonha com o piromaníaco Laedes acendendo um fósforo casualmente. O Chuck dos sonhos avisa que o tempo deles está acabando. Dream Rachel aparece coberta de sangue com seus 3 filhos falecidos. Ela faz um carinho desconfortavelmente terno no rosto de Ted. Ted chora enquanto Rachel joga a garota morta no lago. Ele finalmente acorda desse pesadelo horrível. Ted puxa o bilhete da lei do 4. O fantasma da Dolores aparece de novo para lembrar ele que o Laedes ainda está por perto. Ted acorda de verdade. A tempestade fritou completamente os sistemas de segurança, o que significa que todos os pacientes perigosamente insanos estão soltos por aí. Ted e Chuck aproveitam a confusão para se infiltrar na ala C. Um guarda os avisa, com um sorriso no rosto, que os pacientes vão literalmente mandar eles para o andar de cima. Eles vagueiam por um túnel escuro e assustador. De repente, um paciente careca que escapou pula na frente deles para começar um jogo de pega-pega mortal. O cara musculoso e careca arrasta o Ted para uma escada escura e tenta dar um mata-leão nele. O auge da hospitalidade do hospício. O paciente começa a ter um surto doido sobre bombas de hidrogênio. Ted reage descendo a lenha nele, até que Chuck o arrasta para longe. Eles entregam o prisioneiro todo machucado aos guardas. Ted acende um fósforo minúsculo para explorar aquele calabouço incrivelmente assustador. Ted encontra uma cela onde um detento pintou a parede com sangue. Uma voz vinda da escuridão pede a ele um isqueiro. É o George Noyce, mas o rosto do George parece que passou por um moedor de carne, e ele jura que foi o Ted quem fez isso. George abre o jogo. Toda essa investigação é um joguinho. Ted é um rato num labirinto, e o parceiro dele, Chuck, é pura fachada. George grita que Ted precisa deixar a falecida esposa dele ir embora, ou eles vão abrir o cérebro dele no farol. George revela que Laedes não está mais nessa ala. Ted deduz que só sobrou um lugar super suspeito para checar. Chuck afirma que encontrou magicamente um formulário de admissão que prova que o paciente 67 existe. Ted decide que está na hora de invadir o farol. Chuck implora para que ele não suba naquelas falésias suicidas. Ted entra em modo paranoico de lobo solitário e começa a interrogar Chuck. O Chuck reprova num teste básico de geografia sobre a própria cidade. O Ted oficialmente dá um pé na bunda dele e segue sozinho para dentro daquela floresta traiçoeira. Ted avista um corpo nas rochas lá embaixo. Ele desce perigosamente, só para sair correndo atrás do formulário de admissão que o vento está levando. O corpo não passava de musgo. Em vez disso, ele descobre um buraco enorme no penhasco que está absolutamente lotado de ratos gigantes. Dentro da toca de ratos, Ted encontra uma mulher escondida perto de uma fogueira com uma faca. Reviravolta. Ela afirma ser a verdadeira Rachel Solando. A verdadeira Rachel solta uma bomba. Ela era médica aqui, não paciente. Ela explica que, assim que te rotulam como maluco, tentar negar só serve para provar que eles estão certos. Ela revela que o hospital está conduzindo experimentos ilegais de controle mental. Eles estão usando lobotomias com picador de gelo para criar ghost soldiers impossíveis de rastrear. Rachel avisa que, daqui a 50 anos, as pessoas vão olhar para esta ilha como o berço do terror psicológico absoluto. Ela explica que eles vão usar o trauma do passado dele para justificar mantê-lo preso. Então, ela faz a pergunta de $1 milhão. Você tem comido a comida deles? Ted percebe que esteve fumando os cigarros neurolépticos deles por livre e espontânea vontade. Ele começa a alucinar com quantidades absurdas de sangue. Rachel acorda e o expulsa da caverna sem cerimônia nenhuma. Ela se recusa a sair porque está decidida a viver escondida para sempre. Ted pergunta se ela viu o parceiro dele. Rachel o atinge friamente com a verdade. Marshall, você não tem amigos. Brutal. Ted sai tropeçando da floresta e acaba sendo pego pelo carcereiro sinistro. O cara nem espera e já começa a palestrar sobre como Deus ama a violência. O diretor diz ao Ted que ambos são criaturas de pura violência. Ele afirma, com riqueza de detalhes, que arrancaria o olho do Ted fora se precisasse sobreviver. O Ted basicamente manda ele vir para cima. Ele pula fora daquela carona de Jeep bizarra e se infiltra de volta na instalação principal. O Dr. Coley faz um gaslighting com o Ted, alegando que o cara que deu uma surra no George Noyce era só um paciente aleatório.
Além disso, ele diz que o Ted chegou na ilha sozinho. O médico insiste que Chuck não existe. A mulher do machado ri nervosamente de Ted. Ted percebe que seu contato com a realidade já era. Ted embosca o médico alemão todo convencido com uma seringa roubada. O doutor pergunta se o Ted está planejando dar a ele um descanso eterno. Ted consegue drogar o médico, fazendo com que ele desabe. Ele rouba um carro para usar como uma distração explosiva. Ghost Dolores implora para que ele não vá ao farol. Ted a ignora, enfia sua gravata horrorosa no tanque de gasolina e acende um fósforo. O carro detona em uma bola de fogo massiva, engolindo espetacularmente sua família fantasma. Ted usa a distração flamejante para correr em direção à costa. Ted nada pelo oceano congelante. Ele chega de fininho num guarda e vira um verdadeiro herói de ação, roubando o rifle dele. Armado e furioso, Ted sobe a escada em caracol do farol. Ele esperava encontrar o laboratório de um cientista maluco, mas não encontra absolutamente nada. Ele chuta a porta lá de cima, pronto para fazer justiça. Só que, em vez disso, a falecida esposa dele está lá, de boa, relaxando no quarto. O Dr. Cowley está esperando lá dentro numa boa, revelando que o rifle que o Ted roubou nem sequer está carregado. O anticlímax total. O médico explica que as alucinações do Ted são por causa da abstinência pesada de remédios. Não é porque o envenenaram, mas sim porque ele parou de tomar os medicamentos. A verdade nua e crua. O Ted é paciente aqui há 2 anos inteiros. Ele entrega o formulário de admissão para o Ted para provar isso. O formulário descreve um ex-macho completamente delirante. O médico prova com um quadro branco que Edward Daniels é um anagrama perfeito de Andrew Laedes. Ted é o paciente 67. Ele inventou toda essa fantasia de conspiração para evitar encarar a realidade horrível dos seus próprios crimes. O médico explica que Ted é, na verdade, o paciente mais violento deles. Ted é o cara que espancou brutalmente o George Noyce só porque ele o chamou de Laedes. Se o Ted não encarar a realidade hoje, eles vão fazer uma formatação definitiva no cérebro dele. De repente, o Chuck entra vestindo um terno impecável. O Chuck é, na verdade, o Dr. Sheehan, o psiquiatra do Ted nos últimos 2 anos. A traição é absoluta e devastadora. A investigação inteira não passou de uma terapia de interpretação de papéis criada para curá-lo. Ted surta completamente e saca a própria arma. Ted atira no médico, mas a arma se estilhaça em suas mãos. É um brinquedo de plástico. Com isso, toda a sua realidade construída desmorona. O médico força ele a olhar fotos das crianças mortas. Ted desmorona e começa a chorar, enquanto as memórias reprimidas finalmente voltam como uma enxurrada. Flashback. Andrew Ted chega do trabalho, prepara um drink caprichado e encontra sua esposa Dolores, que não está nada bem, curtindo um momento lá fora. Ele pergunta onde estão as crianças e ela, toda distraída, diz que elas estão na escola em pleno sábado. Então, ele avista a filha flutuando no lago. Ele mergulha na água completamente desesperado. Descobre que todos os seus 3 filhos se afogaram. Uma tragédia de partir o coração. Ele enfileira os corpos na grama. Sua esposa maníaca sugere, toda animada, que eles os sequem e os usem como bonecos vivos. Dolores implora para que ele a liberte. Consumido por uma dor insuportável, Andrew atira na esposa, selando o fim dessa tragédia. De volta à realidade, Andrew admite que inventou a persona de detetive porque não conseguia viver com a culpa de ignorar a insanidade óbvia de sua esposa. Os médicos rezam para que esse avanço dê certo desta vez. Andrew confessa aos prantos seu nome verdadeiro e aceita sua dura realidade. Algum tempo depois, Andrew está sentado tranquilamente nos degraus da instalação. A Dra. Sheehan senta-se ao lado dele e oferece-lhe um cigarro. Andrew o chama de Chuck e sussurra que eles precisam escapar da ilha. Ele regrediu totalmente de novo. O diretor sinaliza para a equipe de lobotomia. Mas, logo antes de ir embora, Andrew pergunta: o que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Ele vai embora por vontade própria com os enfermeiros. E é isso aí, pessoal! Uma aula magna de como não lidar com uma crise de meia-idade. O final deixa cristalino. Andrew não estava mais louco no final. Ele só escolheu o picador de gelo em vez de viver com aquela culpa que esmaga a alma. Jogada de mestre, sinceramente.
Se você curtiu ver o controle de um homem sobre a realidade se desintegrar mais rápido que papel molhado, esmague esse botão de like, se inscreva para mais análises psicológicas e comente aí embaixo qual filme devemos detonar no próximo resumo.